Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, eu vou começar essa aula com a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Eu deixei essa atividade para introduzir com vocês o conceito sobre protesto, o conceito sobre manifestações. Nós vamos ver, ao longo dessa aula e na próxima, algumas revoltas que marcaram o período do Brasil colonial. Para a gente conseguir entender que esse período do Brasil, gente, não foi um período tão pacífico quanto se acredita, né? Quanto tem em mente, achando que o Brasil sempre foi um país tranquilo, sem revoltas, sem conflitos. Na verdade, não. Na verdade, nós tivemos alguns conflitos e que foram duramente reprimidos pelo governo colonial na época. Vamos começar pela correção da página 198. Na página 198 está falando o seguinte: qual é o alvo destes protestos? Nessa página, gente, nós temos duas imagens, né, mostrando dois protestos. Uma é uma passeata na Avenida Paulista, no Dia Nacional da Consciência Negra, e uma outra é manifestação do Movimento Passe Livre em frente à Catedral Metropolitana de São Paulo. Normalmente, gente, esses protestos, eles têm como alvo, né, os governos do Brasil, porque esses protestos são a luta, né, pela melhoria de algumas condições, pela garantia de alguns direitos também. Número 2, você considera importante que as pessoas apresentem suas insatisfações e protestem contra atitudes dos governantes que as prejudiquem? Justifique. Toda forma de manifestação, toda forma de protesto, ela é válida, gente, desde que seja de forma pacífica, desde que não agrida, né, os direitos humanos, desde que não seja uma forma de protesto violentas, né, que destruam prédios, que destruam monumentos, que leve à agressão a pessoas. Então, toda forma de pacífico, toda forma de protesto pacífico, ela é válida. O que a gente tem que entender também é os objetivos desse protesto, dessas lutas, dessas manifestações. É preciso que a população, por meio de ações legais, possa buscar melhorias sociais que atendam toda a sociedade, ou pelo menos grande parte da sociedade, né, gente? Ou pelo menos grande parte de uma população. Que as formas de protesto sejam pacíficas e que hajam respeito entre todos. Página 201 e 202. Número 1. O dia 21 de abril é um feriado nacional, ou seja, um feriado decretado pelo governo federal para todo o território brasileiro. Esse feriado é dedicado à memória de quem? Na sua cidade existe alguma praça ou monumento dedicado a Tiradentes? O que você sabe sobre esse personagem? Então, nós já vimos que esse feriado ele é dedicado a Tiradentes, né? É a memória de Tiradentes. Existe sim, gente, em Belo Horizonte, uma praça que chama-se Praça de Tiradentes, e inclusive nessa praça tem uma estátua de Tiradentes. Tiradentes ele foi um líder inconfidente, insatisfeito com a cobrança de imposto da coroa. Então ele se reuniu a uma outra elite que também estava insatisfeita, e eles deram origem à Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não foi uma revolta nativista, né? O que quer dizer isso? Durante a Inconfidência Mineira, eles queriam a independência do controle de Portugal. Queria que essa região das Minas, né, não tivesse a influência, a interferência da coroa portuguesa. Ele ficou conhecido principalmente por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena de morte pela forca. Tiradentes, gente, é porque ele era dentista, né? Então ele recebeu esse nome em função da sua profissão. Ele era dentista, ele era tropeiro também, né? E foi um inconfidente. Número 2. Você já ouviu falar dos homens que aparecem na imagem 2? Em caso positivo, escreva um pouco do que você sabe sobre eles. Caso não os conheça, escreva quem você acha que pode ser. Bom, essa imagem 2, gente, são os membros da Conjuração Baiana que foram condenados à morte. Estes homens não fazem parte da memória histórica da maioria dos brasileiros. Por quê? A maioria dos brasileiros não estudou sobre eles e não sabe quem eles são.
3. A imagem 3 representa a condenação de Felipe dos Santos em 1720. Em seus versos, a poetisa Cecília Meirelles também comenta sobre o destino desse personagem. Tendo por base a imagem e o texto, qual foi a condenação dada a Felipe dos Santos? Morte, né, gente? A pena de morte. Ele foi condenado à morte. Apenas Felipe dos Santos teve esse tipo de condenação na história do Brasil? Justifique. Não. Nós vamos ver durante essas revoltas que outras pessoas também, outros revoltosos, tiveram a condenação. É como nós já vimos, Tiradentes, nós vamos ter o irmão Beckerman, né, que também vai ser condenado à morte, e nós vimos que esses 4 membros da Conjuração Baiana também tiveram essa pena. Segundo a imagem 4, Manuel Beckmann, 4 conjurados baianos, Tiradentes, Frei Caneca, entre outros, foram condenados à pena de morte. 5. Segundo o dicionário Aurélio, entre outros significados, emancipação significa alforria ou libertação. Tendo por base essa informação e a imagem 5, você saberia o que significa movimento emancipacionista? É um movimento que quer a separação, né, gente? Independência em relação ao domínio português. Vamos entender um pouquinho agora sobre as revoltas que aconteceram durante o período que o Brasil era uma colônia de Portugal. A gente tem que entender o contexto em que o Brasil ele vivia na época. O Brasil ele ainda não era um país independente, ele era uma colônia que era controlado por uma metrópole. Essa metrópole era Portugal, era a coroa portuguesa. Então, tudo que acontecia no Brasil, gente, tinha que, vamos dizer assim, receber a bênção de Portugal. Tinha que ser autorizado por Portugal. Era Portugal que exercia o controle sobre o território brasileiro na época. Muitas dessas revoltas vão ser em função da insatisfação desses colonos em relação à administração portuguesa, em relação à cobrança de impostos, em relação ao processo comercial, à distribuição comercial, venda de produtos portugueses com preços muito altos, entre outros. O governo, em muitos casos, ele vai combater as revoltas com muita violência, prendendo e matando muitos de seus participantes. Entre as revoltas mais conhecidas estão Revolta de Beckmann, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. A Revolta de Vila Rica é também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, porque Felipe dos Santos, como nós vimos na questão anterior, ele vai ser um grande protagonista dessa revolta. E ele, inclusive, vai ser condenado à morte por liderar essa revolta. Essas revoltas tiveram caráter nativista. O que quer dizer isso? Essas revoltas elas não tinham como interesse a emancipação, a separação da coroa. Elas queriam melhores condições naquele momento para aqueles locais. Redução na cobrança de impostos, preços mais baixos dos produtos portugueses, um acesso mais fácil à coroa portuguesa para reivindicar as coisas, e, em muitos casos, insatisfação também com o governo local da capitania. Lembra que, nesse período ainda, o Brasil ele estava dividido em capitanias, tá bem? Nesse mapa aqui, nós temos o mapa do Brasil com a configuração do território atual, mostrando em quais estados que compõem atualmente, né, o território brasileiro, aconteceram essas revoltas. A Revolta de Beckmann, ela aconteceu no estado do Maranhão. Revolução Pernambucana e Guerra dos Mascates, Pernambuco. Conjuração Baiana, Bahia, Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, Inconfidência Mineira, Minas Gerais, e a Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos, Minas Gerais também. Minas Gerais foi um grande palco dessas revoltas, por quê? Vamos entender o contexto. Onde que foi descoberta as minas de ouro? Aqui no estado de Minas Gerais, principalmente. Então, foi aqui em Minas Gerais que atraiu uma enorme quantidade de pessoas que tinham a ideia de um enriquecimento rápido, né? Que tinham o sonho de enriquecer com essa riqueza. Vamos entender um pouquinho cada revolta. A Revolta de Beckmann aconteceu no Maranhão.
qual que era o contexto da época, gente? O estado do Maranhão, ele tinha acabado de expulsar os holandeses de parte desse território. Então, quando isso acontece, há uma nova divisão, estado do Maranhão e Grão-Pará. Durante essa expulsão dos holandeses, pessoal, essa região ela vai ficar muito prejudicada, muito pobre. Então, os fazendeiros eles vão estar em crise por conta dessa expulsão, porque eles gastaram para expulsar esses holandeses. Então, esses fazendeiros, esses senhores de engenhos, que na época era comum para eles a comercialização de pessoas, de escravos, não estavam tendo condições de comprar escravos, porque os escravos estavam muito caros. Então, eles começaram a invadir as missões jesuíticas, os locais, né, onde os jesuítas catequizavam os índios. Os jesuítas, insatisfeitos, reclamaram a coroa. Então, a coroa portuguesa, o que fez? Falou, não pode escravizar indígena, não vai escravizar indígena. Além disso, a coroa portuguesa ela vai instaurar a Companhia do Comércio do Maranhão em 1682. Qual que é o problema disso? Todo tipo de comércio vai poder ser feito somente com essa companhia de comércio. Vai haver um monopólio na região. O que é monopólio? Somente a Companhia do Comércio do Maranhão vai poder comercializar qualquer coisa. Se eles quisessem comprar sal, tinha que ir na Companhia de Comércio do Maranhão. Se quisesse comprar açúcar, tinha que ir na Companhia de Comércio do Maranhão. Se quisessem comprar escravos, tinha que ir na Companhia de Comércio do Maranhão. E o preço dos produtos estava muito elevado, os preços estavam muito abusivos. Então, nesse panorama, vão surgir duas pessoas, dois irmãos, Manuel Berkman e Tomás Beckman. Eles vão se revoltar e vão reunir os outros fazendeiros e vão falar, olha, isso aqui não está certo, nós estamos pagando imposto muito caro, o que a gente vai fazer? Então, os irmãos Beckman, que vão liderar essa revolta, eles vão se unir a outros fazendeiros, a outros comerciantes, e vão atacar a Companhia do Comércio. Vão destituir o governo da época, o governo da capitania, e vão fazer a expulsão dos jesuítas. Então, os irmãos Beckman, eles vão instaurar o domínio sobre Maranhão. Ou seja, Maranhão não vai ter mais um governador-geral da coroa portuguesa. Feito isso, o que os irmãos Beckman vão fazer? Eles vão enviar o Tomás Beckman a Portugal. Para quê? Para declarar sua lealdade à coroa portuguesa. Quando Tomás Beckman vai a Portugal, ele retorna para a colônia brasileira com o Gomes Freire de Andrade, que vai ser o novo governador do estado do Maranhão e Grão-Pará. Só que uma armadilha é feita para os irmãos Beckman. O Gomes Freire, ele vai reprimir com violência essa revolta, ele vai levar o desterro de Tomás Beckman, o desterro, gente, vai expulsar ele dessas terras. O irmão dele, o Manuel Beckman, vai ser condenado à morte, vai ser enforcado, e os outros revoltosos, eles vão ser presos. Então, a revolta de Beckman vai culminar na prisão, no desterro de um dos irmãos e na morte do outro. E, provavelmente, depois do fim da revolta, a Companhia do Comércio do Maranhão vai continuar atuando na região e, provavelmente, com preços ainda elevados. A Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas, gente? Foi a guerra dos paulistas contra o restante todo. Como assim, contra o restante todo? Essa guerra veio acontecer de 1707 a 1709. Olhem o contexto, 1707 a 1709. O que está acontecendo aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, no século XVIII? Descoberta do ouro. Então, quem vai descobrir esse ouro serão os paulistas, os bandeirantes, através de suas expedições. A gente tem que tomar um cuidado para não colocar esses bandeirantes como pessoas, vamos dizer assim, extremamente importantes para a história brasileira, porque quando eles criam essas expedições, essas bandeiras, gente, eles vão capturar indígenas, vão escravizar indígenas das piores maneiras possíveis.
Então, eles não são heróis, eles são pessoas que fizeram o que podiam fazer com esses indígenas para conquistar novas terras e para conquistar a extração desse ouro, dessas pedras preciosas. Dito isso, esses paulistas, os bandeirantes, eles vão chegar à região das minas. Então, eles vão falar, bom, chegamos aqui, então ninguém mais pode chegar, é tudo nosso. Só que a região, ela vai atrair muitas pessoas, né? Lembra que nós conversamos que essa região, ela vai ser atrativa, as pessoas vão para a região das minas com o sonho de se enriquecerem. Essas pessoas que estão chegando são os chamados emboabas, que são os chamados forasteiros, né? Caracterizados como forasteiros pelos bandeirantes paulistas. Emboaba, gente, ele é um termo que na língua tupi, né, dos indígenas, quer dizer uma ave que tem penas das pernas até no pé. Então, os emboabas eram aquelas pessoas que usavam bota. Então, os paulistas chamaram esses forasteiros de emboabas de forma pejorativa. Durante essa disputa pelas jazidas de ouro, né, que foram encontradas nas regiões das minas, entre paulistas e emboabas, vão surgir dois personagens principais, que é Manuel Borba Gato, liderando os bandeirantes, os paulistas, e Manuel Nunes Viana, que vai liderar os emboabas, que vai se tornar um líder destes emboabas. Durante as disputas, o Manuel Nunes Viana vai conseguir expulsar a trope de bandeirantes da região. Esses bandeirantes paulistas, eles vão para outras regiões, minerar outras áreas, como Goiás, Mato Grosso. E, ao final do conflito, a coroa portuguesa, para estabelecer uma administração mais próxima, vai criar as capitanias de São Paulo e Minas do Ouro. Então, essa guerra dos emboabas vai ser um conflito em função das riquezas encontradas em Minas Gerais. O resultado dessa guerra vai culminar na criação das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, gente, também é uma guerra em função da insatisfação de imposto, em função das condições que a região vai se encontrar. Por quê? Guerra dos Mascates, Capitania de Pernambuco, 1710 a 1711. Vamos lembrar que em 1654, os colonos, eles expulsaram os holandeses dessa região. Quando os colonos fazem essa expulsão, os holandeses saem da região de Pernambuco, mas eles levam mudas de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar vai ser um produto que vai ser cultivado também nas Antilhas. Então, o açúcar na colônia brasileira ele começa a ser desvalorizado. Por isso, há uma desvalorização do açúcar. Dessa forma, os senhores de engenho, eles vão começar a reter menos ganho, a ter menos riqueza, uma riqueza menor. E eles vão recorrer a empréstimos aos comerciantes de Recife. Então, os senhores de engenho de Olinda vão fazer empréstimos aos comerciantes do Recife. Como Olinda, né? A região de Olinda vai estar passando por dificuldades financeiras, a Câmara de Olinda vai estipular a cobrança de mais impostos, inclusive de impostos de Recife, que até então era um povoado. Os comerciantes vão requerer, junto à coroa portuguesa, a elevação do povoado de Recife à vila. Lembra que quando o povoado se transforma em vila, esse povoado ele se torna autônomo? Esse povoado ele vai ter uma câmara também? Então, feito isso, esses fazendeiros, esses senhores de engenho vão ficar insatisfeitos. Eles vão falar, não, eles não podem se tornar vila, porque senão eles vão ficar independentes e a gente vai receber imposto como? A gente vai exercer controle político como? A gente vai dominar quem? Como que nós vamos ter mais empréstimos? E se eu não posso pagar meu empréstimo, eles vão vir tomar minhas terras? Então, esses fazendeiros, eles vão se juntar e vão fazer um ataque à região do Recife, a esses comerciantes do Recife. Quando isso acontece, a coroa portuguesa ela vai intervir
Então, a coroa portuguesa ela vai nomear um governador, o Félix José de Mendonça, que vai controlar a região. Quando o Félix José de Mendonça chega nessa região, ele vai controlar os fazendeiros, alguns serão presos, e o Félix vai, inclusive, apoiar esses comerciantes. Então, a Guerra dos Mascates foi basicamente isso, um conflito entre fazendeiros e comerciantes, fazendeiros endividados com comerciantes que estavam crescendo economicamente. Vamos entender agora a revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu aqui em Minas Gerais. Aconteceu na Vila Rica, atual Ouro Preto. Essa revolta ela aconteceu em 1720. Qual o contexto também, gente? 1720, século XVIII, extração de minério, de minerais, né, de pedras preciosas, né, aqui em Minas Gerais. Grande parte da elite, pessoal, dessa época, e parte da população mais empobrecida também, estavam revoltados com a grande cobrança de imposto da coroa portuguesa, com a grande cobrança de imposto da metrópole. Essas pessoas não queriam pagar tantos impostos. E, somado a isso, a coroa portuguesa vai criar o quê? As casas de fundição. As casas de fundição, nós já vimos isso, inclusive, é um local onde as pessoas que extraem o ouro levam esse ouro para essas casas de fundição. O ouro ele vai ser fundido e depois derretido, né? E depois transformado em barra. Um quinto desse ouro, a quinta parte desse ouro, né? Vai para a coroa, vai para a metrópole. Então as pessoas estavam insatisfeitas, organizaram uma revolta e pediram, né, queriam a redução do valor dos impostos e o fim das casas de fundição. Além disso, eles queriam também, gente, que a região deixasse de ser governada pelo Conde de Assumar. Eles estavam insatisfeitos com o governador da época, que era o Conde de Assumar. Para tentar acalmar os revoltosos, o Conde de Assumar iniciou as negociações. Só que tudo que ele estava fazendo era ganhando tempo para chegar uma frota para reprimir esses revoltosos. Então, o Felipe dos Santos, que foi um dos líderes, né, dessa revolução, dessa revolta, ele entrou em contato com o conde e falou, olha, nós queremos isso, isso e isso, pode ser feito? O conde falou, pode, vai ser feito. Só que os revoltosos e o Felipe dos Santos, eles foram surpreendidos, porque eles tiveram suas casas queimadas e o Felipe dos Santos foi preso e condenado à morte. Então, o fim dessa revolta também não foi uma revolta pacífica e não foi um fim que favoreceu aos revoltosos. A coroa portuguesa novamente conseguiu reprimir os revoltosos e manter a sua postura de cobrança de impostos. Na próxima aula, nós vamos estudar as outras duas revoltas, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que foram revoltas que não tiveram um caráter nativista. Lembrem o que é caráter nativista. Foram revoltas que queriam a independência em relação à coroa portuguesa. Finalizamos a nossa aula. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Fazer essas atividades do livro de História. Lembre-se,